justos. Os justos, interessante, né? Que os justos, eles são diferentes, né? Por que o justo, estou falando do justo, aquele que de fato tem um coração justo, um coração voltado para Deus, um coração diferente. Por que é que o justo, ele não vive perseguindo os outros? E por que é que os ímpios vivem perseguindo os justos? Por quê? Por quê? Porque você vai perceber que até na questão de liberar perdão, o justo, ele tem essa característica. Às vezes o justo ele é injustiçado pelo ímpio. Às vezes o justo é atropelado pelo ímpio, maltratado pelo ímpio, e o justo às vezes ainda perdoa. Mas o ímpio, ele tem apenas uma tendência, que é de destruir a vida do justo. Você vai perceber que o que ocorre é que parece que o alimento do ímpio é ver o justo sofrendo. Dá uma analisada em toda a história e você vai ver que é assim. O cara tá lá quietinho no lugar dele, aí o ímpio vem e dá um jeito de tirá-lo de lá, de tirar a segurança dele, perseguir. Então, contexto do século 21 no dia a dia. Você está aqui sossegado, você compra um celular a R$1.000, R$1.500, R$2.000. Você faz uma parcela de 10, 12 vezes, e às vezes você está na terceira parcela, ali com toda a honestidade, lutando para pagar o teu celularzinho. Aí vem o capeta do inferno, vem o endemoniado, o ímpio, saca uma arma, coloca sobre você, aponta para você e leva o seu celular. Além de você perder o seu celular, ainda tem que pagar. Tem que se virar para conseguir outro celular, concomitante, paga o que não é mais seu. Me diga aí se o ímpio não é uma montanha de iniquidade, de maldade, uma maldade ambulante por aí. Infelizmente é a condição da nossa terra. Infelizmente é a situação em que nós vivemos hoje, no século 21. Vivemos essa realidade onde o honesto vive preso. Eu não estou falando só daqueles que são injustamente levados para a cadeia, porque tem gente que é honesto, é justo, e mesmo assim o ímpio dá um jeito de colocá-lo como vilão. E infelizmente muitos advogados, por falta de discernimento, por ganância, claramente coloca o ímpio na rua, solto, ao mesmo tempo que manda o justo para a cadeia. Como que consegue dormir uma pessoa dessa? Por isso que nós temos orado pelo Brasil, temos clamado para que Deus alcance e visite o coração dos que estão em eminência. Porque existem muitos juízes que batem martelo numa coisa injusta, que mandam para a cadeia, que não deveria estar na cadeia. Muitos advogados, por causa do dinheiro, da avareza, do inferno, soltam criminosos e mandam justos para a cadeia. Mas não estou falando só desses que foram injustiçados e estão lá na cadeia, não, porque existem muitos, não somente no Brasil, mas existem principalmente em países cujo evangelho é proibido,
a começar desde ali do início da igreja em Israel, que pregadores do evangelho, que dedicaram suas vidas para ajudar outras pessoas a saírem do marasmo de suas vidas, para encontrar não somente salvação, mas ajudar pessoas a saírem da condição de impiedade, pessoas que colocavam a sociedade em risco por causa das drogas, por causa da violência. E os pregadores vão lá e tiram essas pessoas pela graça de Deus, tira da impiedade, do mundo do crime, colocam no ambiente da fé, onde eles vão aprender a ser melhores maridos, melhores pais, melhores cidadãos. E ao longo da história, ainda hoje, em países cuja pregação do evangelho é proibida, esses homens estão sofrendo atrás das grades. Estão presos porque estão fazendo a coisa certa. Enfim, o diabo está solto. Mas eu estou falando também de nós cidadãos, que nos sentimos mais presos do que os bandidos. Os caras deitam e rolam, entram em rua, saem nas ruas, tanto de carro quanto de moto, e eles são o pavor. Eles estão indo e voltando e se sentem livres. Quando nós estamos presos, não podemos baixar o vidro do carro, não podemos ficar mais do que 2 minutos na sinalização depois de meia-noite, 11, a partir de 11 da noite, a gente já tem medo de ficar na sinalização, porque não sabe se vai ser surpreendido por alguma coisa. E assim as pessoas vão chegar em casa, muitas delas, muitas não, todas chegam, às vezes até de dia, tem medo, tem que abrir o portão correndo, porque não sabe quem vai chegar. Então o ímpio, a impiedade existe, e o ímpio está solto. Salmista Davi está dizendo aqui nesses salmos que é assim que o ímpio faz. Os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Então você é reto de coração, você é uma pessoa honesta, você quer fazer a coisa certa, você quer trabalhar, quer ter dignidade. Por isso que você se submete, acorda 5h30, 6 da manhã, se prepara, entra no ambiente de trabalho 7, 7h30 da manhã, vai almoçar onde pode, passa o resto da tarde trabalhando, volta para casa, e isso durante todo o mês, os 30 dias do mês, os 12 meses do ano, e para ter dignidade, para poder ter um conforto, para ter uma situação de paz, e vem o infeliz lá e atropela você, arrebenta você com flechas ocultas. Você está aqui tentando fazer a coisa certa, sendo honesto, rejeitando ofertas de propinas, rejeitando ofertas e oportunidades para fazer a coisa errada, porque você quer fazer a coisa certa, e vem um infeliz. Eu não estou falando isso para você criar ódio do ímpio, não. Eu estou trazendo aqui um contexto. Eu estou aqui trazendo luz à escuridão. Estou lembrando você que o mundo é o que a Bíblia diz que o mundo é. E o mundo está onde a Bíblia diz que o mundo está. E o mundo vai para onde a Bíblia diz que o mundo vai. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está debaixo da influência do maligno. E o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Se você é alguém que tem esperança em relação ao mundo, não perca a esperança, não. Ore a Deus para que Ele promova a paz. Mas no geral, este mundo está se afunilando para piorar cada vez mais. Deus pode guardar nossas vidas, pode trazer aí um mimo dele na nossa circunstância, mas o mundo, de maneira geral, está indo de mal a pior. Não há chance para o mundo. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. E porque o ímpio não tem paz, ele vai tentar compensar essa falta de paz no interior, tirando a paz dos outros, tirando a paz de quem tem.
Então o ímpio, o miserável, não quer passar o mês inteiro se submetendo a um trabalho honesto para ter aquele valor X. Não quis estudar, não quis se especializar em alguma coisa e agora quer se dar bem, quer viver de maneira confortável, roubando, tomando do outro. E pastor, como é que faz para mudar isso aí? É o seguinte: algumas pessoas vão mudando porque Deus vai tendo misericórdia, vai atendendo a oração, mas se você olhar para a Bíblia de capa a capa, você vai perceber que promessas do futuro são milhões de pessoas sendo levadas para o lago de fogo, para o inferno, e o mundo sendo destruído por causa da impiedade do ser humano. Então você e eu somos as pessoas que estão tendo acesso à verdade, que temos que tomar atitude por nós, salvar a nossa própria alma, tomar uma atitude para salvar a nossa própria alma, nossa própria vida, porque o mundo jaz no maligno. Não tem esperança para o mundo, tem esperança para muitas pessoas no mundo que Deus quer salvar, mas o mundo jaz no maligno. Mas pastor, Jesus não veio para resolver o problema do mundo? Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Deus fez isso. Mas Deus não fez isso para salvar o mundo. Deus fez isso para salvar as pessoas que estão presas neste mundo. Isso. Foi por isso que Jesus morreu, pelas pessoas. É tanto que na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, a Bíblia diz que na oração Jesus, ele ora pedindo: Pai, eu não peço que o Senhor tire os meus discípulos do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Jesus não é do mundo, e ele diz que aqueles que o seguem também não são do mundo. E que a oração é para que o Pai nos livre do mal. Que o Pai possa nos livrar do mal. Porque o mundo já está condenado. O mundo já tem um destino, que é a destruição. Leia capítulo 2 e capítulo 3 de 2 Pedro. Leia Apocalipse, capítulo 19, 20 e 21. Leia Mateus 24. Leia a Bíblia e você vai ver que o destino do mundo é destruição. Em Apocalipse 21 chega a falar que vai chegar o momento em que este mundo em que nós habitamos vai passar. O mar não vai mais existir. Porque Jesus vai chegar um momento em que ele vai soprar um fogo para destruir toda a terra. E então a nossa chance é sermos salvos, nos arrepender dos nossos pecados, para que então tenhamos nosso nome no livro da vida. Como eu já estou falando sobre isso, deixa eu descrever para você, porque eu estou fazendo questão de destacar a parte dos Salmos, capítulo 11, que Davi fala dos ímpios. Eu estou fazendo questão de destacar isso, porque tem muita gente iludida. Tem muita gente que olha para o mundo como se o mundo estivesse bem. E a Bíblia diz: ai daquele que diz a paz onde não há paz. Então, tem muita gente que olha para o mundo, enxerga o mundo
como uma coisa boa, não consegue. Não é que enxerga o mundo como uma coisa boa apenas, mas tem dificuldade de enxergar a realidade maligna do mundo. Então, o que ocorre? O que acontece? As pessoas estão resolvendo o problema de casamento. As pessoas estão resolvendo o problema de casamento se divorciando. O cara trai a mulher e aí a mulher trai o marido também para compensar a situação. Aí quando você vai tomar a opinião do mundo em relação a isso, o mundo acha normal, as pessoas acham normal. Se você é alguém que acha normal o divórcio, acha normal as brigas, acha normal as traições, acha normal uma mulher responder com a mesma moeda quando o marido trai, ela tem que atrair também. Se o marido trair, a mulher tem que trair também. Se você acha normal o desvio de natureza, e quando eu falo de desvio de natureza, significa o homem que é homem, daqui a pouco começar a gostar de homem, quando ele deveria gostar de mulher. A mulher que é mulher começa a gostar sexualmente de outra mulher, quando deveria gostar do homem. Isso aí é desvio de natureza. Aí você olha e diz, não, isso aí é amor. Isso é por amor. Isso aí, quando você acha isso normal, significa que tua mente, teu coração é mundano. É guiado e manipulado e escravizado pelo sistema do mundo. Então, quando você olha para o mundo e vê essas coisas tudo de maneira normal, significa que você está cego. Significa que você, ainda que não faça algumas coisas erradas, como roubar, o que é alheio, significa que mesmo você não fazendo algumas coisas injustas, mas você está no mesmo barco. Você termina que estando no mesmo barco, porque você acha normal. Você acha normal as tranqueiras do mundo. E isso faz de você uma pessoa coigual com qualquer um que está lá fora, fazendo o que é errado. Em Romanos capítulo 1, 32, vai dizer que são dignos de morte, não somente aqueles que fazem coisas erradas, mas também aqueles que concordam. E em Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos compactuar com as coisas infrutuosas, injustas deste mundo. Não nos compactuar, mas pelo contrário, denunciar, condenar. Então, você que está disposto a ganhar o mundo inteiro e perder tua alma, deixa eu te dizer o destino do mundo. Presta atenção. E o destino daqueles que vivem na impiedade. Apocalipse 20, versículo 11. É o que vai acontecer no futuro. O título desse texto é o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, tudo que você e eu fazemos está sendo escrito lá nos livros. Pastor, conversa é essa? Conversa é essa o quê, rapaz? É a verdade. Tudo que você está fazendo, faz, fala, pensa, deseja, está tudo escrito nos livros. E vai ser mostrado tudo lá. Por isso que no juízo final, ninguém vai ter poder de argumentação, porque todo mundo vai ver o motivo pelo qual está sendo lançado para o lago de fogo. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Você não vai ser julgado pelo que os outros fizeram com você, não.
Você não vai poder dizer, mas que papai me tratou assim, que papai me bateu, que mamãe, que eu não recebi o incentivo, que eu fui para as coisas erradas, para as drogas, é porque eu não tive um ambiente familiar. Tu pode dizer isso aqui hoje. Tu pode dizer hoje, eu tô nas drogas porque o meu pai e minha mãe não me acolheram, porque eu não tive oportunidade. Tu pode dizer hoje. Mas lá no juízo final, você não vai poder abrir a boca e argumentar, porque você vai saber qual o motivo pelo que você vai estar lá. Porque vai estar tudo escrito, vai mostrar num telão toda a tua vida. Deixa eu ler novamente o versículo 13. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E aí? E agora? Se o mundo jaz no maligno, e se o próprio inferno vai estar devolvendo essas pessoas para o julgamento, por que elas vão estar no inferno? Por que elas vão estar lá no inferno? Porque elas foram injustas, porque viveram a impiedade, porque deram as costas para Jesus, porque não atentaram para o chamado de Deus, preferiram viver na impiedade, preferiram viver na desonestidade, preferiram viver na rebeldia. E a maior rebeldia, e aí eu vou para você que já está se argumentando, se avaliando e tentando encontrar um desencargo de consciência e começando a dizer para si mesmo, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço coisas erradas, eu não estou roubando ninguém, eu não estou caluniando ninguém. E você já está tentando encontrar nesse argumento uma proteção para a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A maior rebeldia do ser humano é dar as costas para Jesus. É não assumir a fé e não se entregar a Deus por meio de Jesus. Essa é a maior rebeldia. Porque Deus enviou o seu Filho para morrer pela humanidade, mas não é apenas a morte de Jesus que faz a humanidade salva. O que faz a humanidade salva, o ser humano salvo, é ele se entregar, se submeter a Cristo, entendendo que ele não é dono de si mesmo. Se Jesus morreu por mim, ele me comprou. Então não tenho mais o direito de viver como eu quero, e sim como ele quer, porque ele é dono da minha vida. Então dá as costas para Jesus, porque vai dizer, não, mas eu sou católico, eu sou espírito, eu creio em Deus da minha maneira. E você nega a Cristo, porque você pode estar em qualquer religião, mas eu te pergunto, qual é a religião, qual é a linha religiosa que chega para você e diz, olha, entrega a tua vida somente a Cristo, abra mão dos seus pecados, se arrependa da idolatria, não coloque nenhuma outra fonte de paz no seu coração, a não ser unicamente Jesus, porque ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, e você só vai ao Pai se for por ele. Me diga aí se no catolicismo você foi desafiado a fazer isso. Me diga se o padre chegou para você e disse, olha, não adore Maria, não adore os santos, na verdade, tira as imagens de escultura da tua casa, não aceite nada disso, assuma a fé só em Jesus, porque só ele é mediador. Me diga, vem me dizer aqui, eu te trago aqui no meu programa. E você vai contar isso. E eu vou bater palma para esse padre. Não existe. Não existe. O Espiritismo vai dizer que a tua salvação é você acreditar na reencarnação.
porque no passado você foi uma pessoa ruim e você se encarnou no que você é hoje para viver o seu karma, para futuramente viver na encarnação de outra até alcançar um espírito de luz. Maior engodo, maior mentira. O catolicismo vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, mas que Maria é quem roga por nós. Mentira! Mentira! Leia a Bíblia. O mundo jaz no maligno. Se você não correr para salvar a tua própria alma, você vai cair nesse julgamento do juízo final e você vai queimar no lago de fogo. Essa é a verdade. Acorda! Bota um cafezinho aí, meu bichinho, porque o negócio aqui tá esquentando. Tá ficando quente o negócio aqui. Me diga. Então, versículo 13 novamente aqui. Eu estou apenas na reflexão de Salmos 11. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eita, mas aqui é muito forte. Aqui é forte demais. Traz café aí. Aqui é forte. Porque aqui está dizendo que a própria morte de quem você tem medo e o próprio inferno serão lançados para o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você tem medo de morrer? Você não queira saber o que é ter medo. Se você tem medo de morrer, de partir dessa terra, aqui ó, largar esse corpo físico. Se você tem medo de morrer, então você não pode partir dessa terra, correr o risco de ir para o lago de fogo, porque até o inferno tem medo do lago de fogo. Até a morte que te apavora tem medo de ir para o lago de fogo. Tá pronto para isso? Você tem coragem de enfrentar? Não, pastor, mas eu acredito que só o inferno e a morte, como a Bíblia está dizendo, que vai para o lago de fogo. Então, você precisa ler o resto do texto aqui. Porque o versículo 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Tá falando de quem? Das pessoas. Tá falando de quem? Dos ímpios. Porque os ímpios não poderão subir no arrebatamento. Os ímpios não conseguirão a salvação. Até aqueles que chamam Senhor, 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 mas se praticar iniquidade, não vai subir para o céu. Mateus, capítulo 7, versículo 21. O Senhor Jesus, palavras do Mestre. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? E ele vai dizer: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, se isso vai acontecer com pessoas que andaram de alguma maneira crendo no Senhor, mas vacilaram, preferiram viver uma vida dupla, usavam o nome do Senhor para profetizar,
mas continuavam na iniquidade. Usavam o nome do Senhor para expulsar demônio, mas continuavam na iniquidade. Usavam o nome do Senhor para fazer maravilhas, mas continuavam na iniquidade. Quem são essas pessoas? Pelo fruto se conhece a árvore. Pessoas podem clamar, podem estar indo para a igreja, mas se elas não se converterem de verdade, não deixarem Jesus assumir o governo do seu coração, são iníquas, são ímpias. Então a Bíblia não é você andar com a Bíblia debaixo do braço que vai fazer de você uma pessoa salva. Tem muita gente se escondendo atrás de uma Bíblia, tem muita gente se escondendo atrás de uma religião das quatro paredes, mas que elas não têm uma vida com Deus. Então não é andar com a Bíblia, é viver e obedecer o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que não tem jeito, não tem escapatória para o ímpio. Se você está me ouvindo agora pelo rádio, ou pelo Facebook, pelo Instagram, e você reconhece pelo que você está ouvindo, você reconhece que você não está bem, que você é ímpio, então corra, você não pode passar de hoje. Você não pode passar de hoje. Você tem que tomar uma atitude na tua vida. E você que tá aí no rádio, eu vou desligar esse rádio porque esse pastor tá muito petulando. Petulando coisa nenhuma, eu tô te amando porque eu tô te falando a verdade. Eu tô te amando porque eu estou te dando a oportunidade de ouvir o que ninguém vai te falar. Porque as pessoas quando te veem no erro, elas dão um tapinha nas tuas costas, elas amenizam para ganhar teu ambiente, para ganhar tua amizade. Mas elas não estão nem aí pro teu futuro. E futuro não significa só amanhã não, só o que acontece debaixo do sol não. Futuro é sobretudo a eternidade. Se você está aqui na terra e não se prepara para a eternidade, você não está fazendo nada. Não está fazendo nada na sua vida. Então não desliga o rádio aí não. Não mude de sintonia, não. Fica aí. Em nome de Jesus, fica aí. Porque eu não vou falar mais. Tu não ouviu teu pai e tua mãe? Talvez porque eles não falavam, ou porque você não ouvia mesmo. Não ouvia quem um dia chegou para você para falar sobre a palavra de Deus. Agora eu repreendo você se você quiser sair da sintonia. Tu vai ficar bem aí. Fique aí, ouvindo. Porque o pai tá falando. Deus tá falando aqui. Deixa eu te mostrar aqui em Salmo 1 qual é o fim do ímpio. Deixa eu te mostrar. Fique aí, escute. O ímpio tá morto. Tá perdido. O ímpio tá lascado. E se você está na condição de impiedade, saia daí. Porque se você continuar aí, você tem um único destino, inferno. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios. Olha que coisa nojenta. O ímpio. Coisa nojenta. A Bíblia toda está condenando o ímpio. Os que vivem na maldade. Os que vivem nas maquinações erradas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você não seja por intenção. De repente você vai dizer assim, não, mas eu sou assim porque eu sou produto do meio. Eu sou resultado da minha criação. Você é um nojento. O ímpio é nojento. O ímpio é ignorante, é burro. Porque decide continuar numa vida de miséria sabendo que nem ele mesmo se engole. De repente você está me assistindo e me ouvindo, nem você se engole. Você olha para o espelho e dá vontade de vomitar do quanto você se enoja. Então preste atenção que a Bíblia fala a respeito do ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoa que vive escarnecendo dos outros, falando mal dos outros, fofocando dos outros, jogando piada, ainda coloca o nome de Deus, ainda escarnece de Deus, das coisas santas, das coisas sagradas, ainda escarnece do divino. Que nojeira!
Nojento você que é ímpio e nojento você que ainda fica ludibriado no ambiente do ímpio. Se assenta lá na roda dos escarnecedores, se melando com a lama do mundo, bebendo o esgoto do mundo. Quando é que você vai aprender? Quando é que você vai ter jeito? Quando é que você vai acordar para a vida e sair desse marasmo, desse esgoto, dessa nojeira? Hein? Antes, o varão que não se envolve no ambiente do cão, da impiedade, da nojeira, ele antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Olha, novamente, rapaz, eu tô começando a ficar com raiva desse nome. A Bíblia fala demais dos ímpios. O corja. O trapo da sociedade são os ímpios. E eu não estou falando isso, deixa eu concluir a palavra, porque você acha que eu estou com raiva de gente aqui. Não estou, não. Eu estou com raiva da situação da impiedade. E eu estou aqui falando dessa maneira para ver se você, que está nessa vida miserável de impiedade, acorde para a verdade, tome jeito, toma vergonha na cara, tome jeito na sua vida e se submeta à transformação da água para o vinho. Para de beber esgoto, começa a beber água limpa. Para de vestir a lama do mundo e começa a vestir vestes de justiças. De justiça que vão, na verdade, te garantir a tua salvação. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Eita, era aqui que eu queria chegar. Porque eu estou ouvindo lá de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, versículo 14. Estou ouvindo o texto que o apóstolo João viu através de uma visão do juízo final, onde as pessoas vão ser sentenciadas para toda a eternidade, para o lago de fogo. E aqui está dizendo que os ímpios não subsistirão no juízo. Deus não vai considerar aqueles que vão querer argumentar. Na verdade, nem vão, mas se pudessem argumentar, Deus não vai levar em consideração. Ah, Senhor, mas é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. Deus não vai considerar as desculpas. Principalmente de você que está tendo a oportunidade, essa palavra agora. Deus não vai considerar qualquer argumento, porque você mesmo vai saber o motivo pelo que você não tem direito de entrar no céu. Além de toda a impiedade que você e eu já herdamos de Adão e Eva, e por isso já crescemos na tendência de pecar, o maior pecado pelo que Deus vai julgar os ímpios é o pecado de dar as costas para Deus, de ignorar a Deus, de fingir que Deus não está falando, de fingir que Deus não deu uma oportunidade. Esse é o maior pecado que vai levar a maioria para o lago de fogo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Sabe por que tem muita gente que não vai para a igreja, para a congregação dos justos? Porque são pecadores e querem continuar no pecado e sabem que se forem para o ambiente da fé, serão constrangidos a se santificarem, mas elas querem continuar na lama.
Ou eu não estou falando a verdade? Ou não seria isso que os apóstolos pregariam se eles estivessem bem aqui nesse meu lugar aqui? Ou não seria isso que Jesus pregaria se ele estivesse no meu lugar? Ou não seria a mesma coisa que João Batista falaria se ele não estivesse no mesmo lugar? Quer dizer, não seria a mesma coisa, seria o que eu estou falando ao cubo. Ele estava falando, chamando você de cobra, venenosa. Por que é que algumas pessoas saem da igreja? Até da igreja católica. Tem algumas pessoas que sabem que o padre começa a pegar no pé. Às vezes o padre não fala contra a idolatria, mas decide falar contra a imoralidade. Aí os caras começam a sair de perto. Porque querem continuar vivendo na avacalhação. Por que tem algumas pessoas que saem da igreja? Eu já, como pastor, ao longo do meu ministério, da minha vida ministerial, já vi muita gente sair da igreja. Sabe por quê? Porque a gente puxa a orelha. Sai da igreja porque a gente pega mais firme. E a gente pega mais firme por amor, por querer proteger a ovelha do lobo. E algumas saem da igreja. Não vou ficar nessa igreja não. O pastor pega pesado demais, porque essa igreja eu não consigo ficar aqui, porque eu não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Eu quero viver no lugar onde eu posso. Pode, meu. Vai viver no lugar onde você pode. Vai viver no lugar onde você pode ir para o inferno. Nós não proibimos nada na igreja, pelo contrário, nós ensinamos a palavra. A Bíblia diz que nós podemos qualquer coisa, mas não convém algumas coisas. E tem algumas coisas que não convém e que esses filhos da ira, da rebeldia, querem fazer. Só que eles querem desfrutar da carne, do pecado, das coisas erradas, e querem que Deus faça vista grossa, e não vai fazer com ninguém. Se até os anjos que se rebelaram contra Deus, ele mandou para o inferno, imagine nós. Se até os judeus, que Deus decidiu trabalhar durante 4.000 anos com os judeus, ali lidando com eles, rejeitaram Jesus, Deus retirou deles a graça, a misericórdia. Aqueles que deram as costas para Jesus vão para o inferno, mesmo sendo judeus. Que dirá você e eu? Então, tem muita gente que sai do ambiente da fé porque querem viver o pecado, querem viver a iniquidade. Tem comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Ficam buscando pregador A, pregador B, pregador C, porque querem ouvir o que querem ouvir e não o que precisam ouvir. Ficam pagando para pregador vir coçar os seus ouvidos, falar palavras de autoajuda, animá-los. Nem todo mundo está disposto a continuar ouvindo um pregador que confronta o pecado, que fala contra a sua condição errada. Nem todo mundo está disposto. Por quê? Porque incomoda. Mas que bom que incomoda. Significa que é remédio. Se você vai passar remédio numa ferida e o remédio não provoca algum incômodo, então desconfie. O remédio que sara é aquele que quando bate na ferida arde. Então, se você está na impiedade, no adultério, na prostituição, no roubo, nos pensamentos e desejos malignos, então te converta, senão teu fim é sair da congregação. É não prevalecer na congregação dos justos. Gente que quer continuar dentro do ambiente de fé, mas não quer mudar o coração, não quer se submeter ao ensino da palavra, não vai se sustentar. Vai chegar um momento em que ela vai fraquejar, porque ela nem está disposta a mudar e nem vai conseguir ver os outros sendo mudadas e ela sendo uma hipócrita. E é por isso que muitos saem da igreja. Por quê? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Para prevalecer e permanecer na congregação dos justos, precisa se submeter à justiça do Senhor. Querer mudança, transformação, buscar a Deus de todo o coração.
Porque senão o próprio Deus vai varrer você da presença dele. Pastor, que é isso? É isso mesmo. A Bíblia diz que os que usam de engano, de mentira, não prevalecerão na casa do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não tem condição de você permanecer de pé, de cabeça erguida, tendo uma vida de paz no coração, tendo tranquilidade e tendo respaldo de Deus para o seu futuro, se você quer continuar vivendo uma vida de impiedade. Eu estou falando com crente, crente sem vergonha, que entrou na igreja, mas não se converte direito. E tô falando com católico, tô falando com espírita, tô falando com ateu, tô falando com quem quer que esteja ouvindo. Porque tem gente que chega pra mim, pastor, não fica falando essas coisas não, porque isso é muito profundo, que o povo não vai entender, o povo não vai entender essas palavras não. Fala aquelas palavras evangelísticas, mais fáceis. Conversa é essa, rapaz? Conversa é essa que eu não era nem convertido ainda, eu já entendi quando eu escutava uma coisa mais forte, mais profunda. Que esse negócio é porque eu não conheço a Bíblia, é por isso que conversa é essa, rapaz? Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Todo mundo tem senso de coisas comuns, tem senso na sua consciência do que é certo e que é errado. Você sabe que se você continuar na impiedade, se você continuar no pecado, você vai pro inferno. Não precisa nem eu estar dizendo, eu só estou lembrando. Porque tem gente que esquece, mas sabe no fundo, que se continuar vivendo no erro, vai pro inferno, vai pro lago de fogo, e você sabe que você não tem razão de argumentação. Você sabe que se Deus te mandar pro lago de fogo hoje, você merece ir pro lago de fogo. Se Deus me mandar pro lago de fogo, eu mereço ir pro lago de fogo. Não tem essa que Deus errou, deu um tiro, pá! Acertou no cabo errado. Não, Deus não erra. Deus conhece o coração. Deus sabe quem somos. Deus sabe o que estamos fazendo. Deus sabe das intenções e motivações do nosso coração. Se eu morrer agora e for para o inferno, eu não vou ter como argumentar, porque eu fui por merecer. Eu fui porque Deus sabia o que estava fazendo. Então, se você quer ser salvo, se você quer ser livre do pecado, quer ser livre do lago de fogo, você tem que se converter e sair da impiedade. Sair do pecado, sair da injustiça e entrar no caminho do Senhor. Ah, pastor, você é pastor, é por isso que você está falando isso, que você quer que todo mundo vai para a tua igreja. Não precisa vir para a minha igreja. Se quiser vir, é bem-vindo. É bem-vindo demais. Se quiser vir, é bem-vindo justamente porque eu sei que se você vier depois de uma palavra dessa, é porque você quer se acertar. Você quer se acertar, você quer mudar a tua vida. Então eu quero gente que queira se mudar mesmo. Mas não precisa vir para a minha igreja não, você precisa ir para Jesus. E é claro que quando você vier para Jesus, quando você abrir mão do seu pecado, que você se olhar na Bíblia e se ver na Bíblia, você não vai conseguir ficar em nenhum ambiente que não seja um ambiente que prioriza a Bíblia. Você sabia que quando eu tive uma experiência com Deus, eu quis servir a Deus, eu quis servir a Deus, mas continuar no ambiente onde eu estava. Eu tentei. Sabe o que eu tentei? Eu e minha esposa tentamos. Nós tentamos durante umas 3 semanas. Nós tentamos. Porque eu disse, nós vamos servir a Deus, mas a gente não precisa sair da igreja católica. A gente não precisa sair, não. Nós vamos conseguir servir a Deus lá. Pensa que a gente não tentou? Eu tentei. Nós tentamos. Só que quando terminava a missa, que a gente estava disposto a ir para casa, chovia de gente chamando a gente para ir tomar cerveja, ir para os bares, ir para as festas. De onde é que eu estava saindo? Das festas. Eu me converti e quando eu me converti eu entendi que o ambiente de festa era o ambiente do diabo, ambiente do cão. Ah, pastor, quer dizer que Deus é contra festejar? Não. Se você der uma olhada para os judeus, você vai ver que é o povo que mais festeja na terra. O povo dança, o povo festeja. Mas para Deus, as festas que eu tocava, as festas que você frequenta, você sabe que a motivação de cada um é namorar,
principalmente namorar com uma pessoa nova, e se for um casado, namorar com uma mulher que não é dele, e muitas mulheres estão lá para pegar um cara que não é dela, é beber cachaça, é realmente entrar no ambiente de perda de mordomia da mente, para você fazer aquilo que você é incitado a fazer. E quando eu saí do ambiente de festa que eu mesmo tocava, eu entendi pelo Espírito de Deus que o ambiente onde eu estava era um ambiente de morte, era um ambiente de inferno. E, aliás, teve uma cidade chamada Palmeiras, perto de Cristino Castro, que nós sentimos cheiro de enxofre. Cheiro de enxofre. Eu tenho certeza que Deus permitiu que a boca do inferno fosse aberta ali naquele momento e que subisse do próprio inferno, ou então demônios que haviam acabado de sair lá do esgoto do inferno. Alguém disse que o inferno é a fossa da terra. Tudo que não presta vai para lá. Ou um demônio saiu lá da fossa, lá do esgoto do inferno, e entrou naquela festa. Eu e minha esposa sentimos a podridão de enxofre. Nós entendemos que ali era um ambiente de cão. E quando nos convertemos e tentamos seguir a Jesus lá no ambiente onde a gente era antes, na igreja, as pessoas arrastavam a gente de volta para as festas. Vamos para a festa, vamos tomar cerveja, vamos beber cachaça, vamos curtir. E elas ainda diziam assim, ó, pode deixar que hoje eu pago todas. Viu? É assim o ambiente do cão. Pode deixar que hoje eu pago todos. As pessoas se convertem, entram na igreja, tem dificuldade de devolver o dízimo, tem dificuldade de ofertar, vai ter um retiro da igreja, algum movimento. Dificilmente você encontra uma pessoa dizendo assim, rapaz, deixa eu pagar para fulano que não pode, deixa eu ajudar aqui. Dificilmente tem, graças a Deus tem. Principalmente no avivamento cristão, nós encontramos muitos irmãos generosos. Mas não é o que se vê no geral. O infeliz, quando estava no mundo, pagava cachaça para os outros, pagava entrada de festa para os outros. Quando se converte, se tranca. Deus está vendo. Assim tá vendo. Então esse era o ambiente. Vamos para a festa, deixa que eu pago todas hoje. Um dia eu teria forças para dizer não. 2 semanas, mas na 3ª semana para frente eu já estava me sentindo sendo tentado para voltar. Porque o ambiente onde eu estava não me ajudava. Nem a pregação me ajudava, porque eu não entendia nada do que se pregava, porque não era a Bíblia que era pregada. E nem os amigos, os colegas do ambiente me ajudavam. Porque ao invés deles me conscientizarem de fazer a coisa certa, que é sair do ambiente de escarnecedor, fazia era querer me levar para lá. E até quando eu ia aguentar aquilo? E aí terminava ali o ritual, as pessoas iam para frente das imagens de esculturas, se ajoelhavam, choravam na frente das imagens, se benziam. E eu lendo a Bíblia, e a Bíblia me dizendo, não se prostrarás diante da imagem de escultura, não farás para ti, Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagens de esculturas, nem do que está em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e não te encurvarás a elas, porque é abominação ao Senhor. Aí eu tava lendo a Bíblia, bichinho, eu tava lendo a Bíblia, eu tava conhecendo a palavra de Deus, e eu estava num ambiente cujo povo tava todo mundo fazendo o contrário. Eu não consegui ficar naquele ambiente, porque eu vi que tava todo mundo no erro, tava todo mundo no pecado. E eu não tinha condição de pregar, porque eu estava chegando agora. Se eu tivesse condição de pregar, eu ia causar um desconforto em todo mundo. Então, eu tive que correr, escapar pela minha própria alma. Então, volto a dizer, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Se você conhecer a palavra de Deus, você não vai continuar nem viver, nem
você não vai conseguir continuar nem frequentando os ambientes de festa, de bares, de jogos, e nem um ambiente religioso que não seja um ambiente que Jesus seja o centro. Você não vai conseguir ficar lá, não. E, embora eu louvo a Deus por todas as igrejas, todas as denominações que pregam a fé em Cristo Jesus, mas eu quero te dar uma notícia solene. Se você mergulhar na Bíblia, se você começar a conhecer Jesus pela Bíblia, eu te digo que você ainda não vai conseguir permanecer em certas igrejas, até denominações evangélicas, hein? Eu sinto em dizer isso, mas eu tenho que dizer. Igrejas que o foco não é a salvação, que o foco não é Jesus, mas o foco é prosperidade, o foco é se dar bem, o foco é... E algumas delas ainda usam objetos de fé, como os espíritas usam. Rapaz, como é que eu consigo continuar no lugar onde Jesus diz que a adoração é pela fé, a busca é pela fé, ele deve ser o centro, que a motivação da minha fé deve ser ele, o nome dele. E aí, como é que eu vou sair daquele lugar e levar um sabonete para eu tomar banho acreditando que tem poder naquele sabonete? Que eu vou levar uma vassoura para varrer minha casa? Isso é superstição, isso é macumba! Arruda, meu Deus do céu, como é que pode? É fim dos tempos. Me mostra os discípulos dando rosa ungido pro meu Deus do céu. Eu não quero entrar por esse caminho, não. Não vou entrar, não. Não vou entrar, não. Se você tá numa igreja e que você vê essas pataquadas e continuar lá, a culpa é tua. A culpa é tua. Porque tu tem uma Bíblia na mão, seu caburé. Você tem uma Bíblia na mão. Você só fica no erro se você quiser. Agora, tem gente que infelizmente tem a Bíblia na mão, mas é só na mão. Pega na mão para ir lá na Bíblia e só lê aquilo que o pastor põe para ler. Você vai morrer seco. Você tem que ler a Bíblia para conhecer a palavra de Deus e não se deixar levar por nenhum líder religioso que de repente tem a má fé de te conduzir para um caminho que Deus não mandou. Pronto, falei. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia. Sai da impiedade. Venha para Jesus. E aí, eu creio que eu vou concluir. Eita, Jesus, hoje, aleluia. Eu sabia que um dia eu ia encontrar, assim, 2 horas para falar sem parar. Eu quero concluir essa palavra aqui, porque teve um momento aqui que até parecia que eu estava com raiva dos ímpios. Não estou com raiva de ninguém. Infelizmente, é triste. Infelizmente é triste a gente se deparar com a situação que a gente vive hoje. Os ímpios tomando de conta de tudo, usurpando. É triste isso. Mas a gente sabe que só quando chegarmos na Nova Jerusalém Celestial é que essas coisas não vão acontecer, não vão existir. Mas eu oro pelos ímpios. Eu oro pelas pessoas que estão na maldade, porque eu não sou em nada melhor do que eles. A única diferença é que eu me arrependi dos meus pecados e decidi entregar minha vida para Jesus, e Ele comanda a minha vida. E eu entreguei minha vida para Ele porque Ele pagou por mim e Ele é o dono da minha vida. Então, mas se eu abrir mão de Jesus, se Ele me abandonar e eu voltar a viver a vida que eu vivia antes, eu serei pior do que qualquer um. Então, quando a gente está falando isso aqui, a gente não está tentando destacar um mérito pessoal, que ninguém é ninguém. E nem dizer que você deve tentar, pelo capricho e pelo teu mérito pessoal, mudar a tua vida. Você não vai mudar nunca. Ninguém muda a sua própria vida. Mas eu estou te dando um caminho. Permitir que Jesus mude você. Permitir que Jesus transforme você. Permitir que Jesus... Ele salve você. Então, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste atenção. Por isso que eu disse aqui que
a maior rebeldia do homem é dar as costas para Jesus. Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E quando eu dou as costas para ele, então eu estou dizendo para Deus, eu não quero salvação. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Presta atenção. Qual é a condenação do que a Bíblia está falando? A condenação que vai empurrar, jogar as pessoas para dentro do lago de fogo. Esta é a condenação. Mas a Bíblia diz que aquele que crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Não vai ser lançado no lago de fogo. Tem que crer nele. Aí de repente você está aí. Tá bom, pastor. Agora chegou no ponto que eu queria. Eu creio. Eu creio nele. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Porque, meu irmão, é o que a gente escuta sempre por aí. O meu treinamento pastoral não foi atrás de uma mesa, embora fiquei muito atrás de mesa, ouvindo teologia. Mas não foi, meu treinamento pastoral não foi atrás de uma mesa aqui, escutando, escrevendo coisa, ouvindo professor, não. Meu treinamento pastoral foi lá na rua, junto com o povo, evangelizando, ouvindo gente, ouvindo argumentos e tendo que buscar na Bíblia respostas e discutindo com as pessoas e pregando o evangelho, algumas aceitando, outras rejeitando, algumas elogiando, outras criticando. Foi assim que eu fui forjado. Foi ouvindo não, pessoas me mandando calar a boca no público. Foi assim. Então as pessoas argumentam, e é uma das coisas que eu mais ouvi quando eu saía para evangelizar. E ainda hoje escuto, elas dizem, eu acredito, elas falam, eu acredito em Jesus, que ele é o Filho de Deus. Ah, pois então eu sou salvo porque eu acredito, eu creio. As pessoas creem no sentido do crer brasileiro. Porque crer em Jesus não é o mesmo que acreditar em Jesus. Crer no Filho de Deus não é a mesma coisa que acreditar que ele é o Filho de Deus. Você tem que entender que essa palavra foi escrita para o judeu e por judeus. Então, quando o apóstolo João coloca essa palavra dizendo, aquele que nele crê, é claro que João está aqui escrevendo palavras que o próprio Jesus falou. Quem crê nele não é condenado. Esse crer não é acreditar, esse crer é seguir. É seguir. Quando os judeus falavam, nós cremos em Moisés, estão dizendo, nós seguimos os ensinos de Moisés. Porque não adianta você dizer, eu acredito, eu creio em Jesus, e você não seguir os ensinamentos de Jesus. Crer é seguir, é depositar a tua fé nele. E a Bíblia diz que os sacerdotes, muitos sacerdotes, passaram a obedecer à fé. Obedecer à fé. Fatinha está aí perguntando se pode falar comigo no privado depois. Pode, Fatinha, pode vir falar comigo. Viu? Pode mandar aí a mensagem depois no privado que a gente está pronto para te atender, viu? Então, eu creio em Jesus. Quais são as evidências que você crê? Não, eu acredito que ele é filho de Deus, filho de Maria. Tá, e aí? Mudou alguma coisa na sua vida? Não, eu acredito que eu já sou salvo, porque eu não mato, não roubo, não fumo. Então você não entendeu nada. Porque ninguém é salvo por mérito pessoal. Ninguém é salvo porque não mata, não fuma, não rouba. Só somos salvos se depositarmos nossa fé em Jesus, entregarmos nossa vida para Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados e declarar nossa dependência e obediência radical a Ele. Aí que entra as Escrituras Sagradas. Como é que você vai saber o que Jesus quer para você se você não quer conhecer a Bíblia? Pastor, mas eu não sei ler. Se preocupa não. Hoje, em cada cidade, em cada capital,
você vai encontrar, se não encontrar na primeira esquina, encontra na segunda, se não encontrar na segunda esquina, você vai encontrar na terceira esquina. Tá cheio de igreja em todo lugar, com pastores que estão ali com a Bíblia aberta te ensinando. Então, você não tem desculpa. Hein? Então, a Bíblia diz que bem-aventurado quem lê e quem ouve a palavra de Deus. Tem que ler e tem que ouvir. Quem sabe ler, lê. Quem não sabe ler, ouve. Mas a palavra está disponível a todos. Quem rejeita a palavra não tem nem condição de abrir a boca e argumentar com Deus no juízo final. Quem crê nele, ou seja, eu poderia substituir essa palavra com segue. Quem segue ele não é condenado. Mas quem não crê, e aí eu falei aqui que os sacerdotes obedeciam à fé, porque a fé não é apenas para você acreditar, a fé é para ser obedecida. Quem não crê já está condenado. Eita, meu Deus do céu, é muita coisa para falar aqui, o tempo não dá. Eu já estou com mais ou menos mais de 1 hora falando aqui. O tempo não dá porque é muita coisa. Eu preciso te ensinar a palavra de Deus, preciso te discipular. Preste atenção. A Bíblia não está dizendo que se você não crê em Jesus, você vai ser condenado. A Bíblia está dizendo que se você não seguir a Jesus, você já está condenado. Porque o homem não é pecador por praticar pecado. O homem pratica pecado por ser pecador. Ninguém nasce nesse mundo santo. Ninguém nasce nesse mundo santo. Talvez você é alguém que já foi taxado como santinho, né? Você era novinho, tá no colo da mãe. É um anjinho. Anjinho coisa nenhuma, você já nasceu encapetado. Nós já nascemos ruim, já nascemos com pecado, já nascemos condenados. O que é que você está falando, pastor? Pois é. É isso mesmo. Preste atenção. Salmo 51, versículo 5. Disse o homem segundo o coração de Deus, Davi. Preste atenção. Eis que em iniquidade fui formado. O povo está falando aqui que eu devo salvar essa live. Para quê? Para depois eu ser crucificado? Vou tentar salvar. Depois que a gente compartilha, vai lá e salva, né? Não sabe não, você não sabe mexer com o Instagram não. Então vamos salvar essa live. Vamos salvar porque eu sei que Deus hoje está falando fortemente aqui com muita gente. Viu? Aleluias. Aqui, Saide Viana está falando aqui. Nova Vida, abraço, meu pastor. Né? Nova Vida, está falando que é da Nova Vida? Deve ser isso. Deus abençoe. Então Davi disse assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que é que o salmista está dizendo aqui? Ele disse que foi em iniquidade que foi formado. Quando ele foi gerado no ventre da mãe, a iniquidade já entrou ali também. E em pecado me concebeu a minha mãe. Então, isso aqui deixa muito claro que o que Paulo fala em Romanos é a verdade. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. O que é que diz Romanos 3, 23? Lá a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quem foi que pecou, pastor? Todos. Ah, pastor, você pecou? Pequei não, eu já nasci no pecado. Eu já nasci no pecado. Tu já nasceste no pecado.
Só existiu uma pessoa na terra que não nasceu em pecado e nem pecou em toda a vida: Jesus. Ah, meu Deus do céu. É por isso que só Jesus pôde ir para a cruz por nós. É por isso que só Jesus pôde derramar sangue puro e santo e comprar a nossa salvação. Só Jesus. Viu? Você que estava até hoje: ah, meu Deus, que Maria é a Santíssima, a Maria Santíssima. Deixa eu te dizer, Maria foi santa no sentido de que ela não tinha se contaminado com homem nenhum. Ela não tinha se envolvido com homem nenhum, era virgem. A santidade dela estava aí, em que ela não tinha se contaminado com homem nenhum, era virgem. Por isso o Espírito Santo, ele gerou Jesus no ventre de Maria, e ela pôde concebê-lo santa. A palavra santo quer dizer separado. Embora Maria estivesse noiva com José, não tinha se contaminado com José, não tinha ainda tido contato sexual com ele. Então ela era separada, uma mulher separada da contaminação sexual com o homem. Ela era santa nesse sentido. Mas Maria era tão pecadora quanto você e eu, porque ela herdou o pecado de Adão e Eva. Pastor, você tá doido para eu falar um negócio desse? O Papa vai mandar te prender. Pode prender. É a verdade. Porque Maria, ela não foi fruto de um milagre do Espírito Santo. Maria era resultado da relação sexual do pai e a mãe dela. E quando o pai dela jogou o sêmen dentro da barriga da mãe dela, de Maria, foi com o sêmen, com os espermatozoides, foi o pecado que veio de Adão. Maria era pecadora. Eita, eu sei que eu estou comprando briga. Mas é a verdade. E contra a verdade não podemos ir. Então Maria era pecadora. O sangue de Maria não era puro. Agora o sangue de Jesus era puro. Por quê? Porque Jesus não veio do sêmen de José. Jesus veio do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. E Jesus, embora herda a humanidade de Maria, ele não herda a semente de José. Porque foi o próprio Deus que gerou Jesus no ventre de Maria. Então ele era um homem com a humanidade de Maria, mas com a divindade de Deus. Eita glória, é fogo, meu Jesus. Essa é a verdade. Então, Jesus pôde ir para a cruz, porque quando ele derramou sangue na sua morte, aquele sangue que desceu dele era sangue puro, santo, sem a semente de Adão, daquele caburé Adão que pecou e liberou a semente do pecado para toda a humanidade. Jesus não. Ele não tinha pecado. Então, só Jesus Cristo pode nos salvar. Todo homem nasceu no pecado, só Jesus nasceu santo. Então, se eu fui formado em pecado porque herdei de Adão e Eva, e a Bíblia diz que todos pecaram, todos, exceto Jesus, todos. Maria pecou, Paulo pecou, José pecou, Moisés pecou, Abraão pecou, Davi pecou. Quem mais? Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, João, Pedro, Tiago, todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3, 23. De repente tem gente que fica, mas será que isso está na Bíblia mesmo? Será que isso não é lábia de pastor? Vai para a Bíblia. E se você é católico, eu te motivo a nem ir para a Bíblia evangélica, vai para a Bíblia católica. Vai lá. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se não basta para você, vai para Romanos 6, 23. Que o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? A morte lá do texto de Apocalipse que eu falei, que é a segunda morte, a morte do lago de fogo. Hein? Aleluia!
Então preste atenção, meu querido e minha querida. A Bíblia está dizendo aqui: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora preste atenção. Volto a dizer que a maior rebeldia das pessoas é por estarem dando as costas para Jesus. Se você morrer, partir dessa terra e ir para o inferno, não é por causa somente do seu pecado. Não, mas porque deu as costas para Jesus. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê é não seguir, porque não segue. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, que é Jesus, a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Se você morrer hoje e for para o inferno, não é somente por causa do seu pecado, mas por causa da decisão de dar as costas para Jesus. Então, pastor, qual é a minha chance? Qual é a minha chance? Qual é o caminho? Como eu posso me livrar do inferno, do lago de fogo? Como eu posso sair da impiedade? Como eu posso parar de ser um ímpio, um caburé, uma coruja? Como eu posso parar de ser um nojento? Parar de ser um imundo nesse mundo? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, principalmente, quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Como eu posso fazer para me limpar cada vez mais? Para me santificar ao invés de me sujar cada vez mais? Entregando tua vida para Jesus, se arrependendo dos seus pecados e correndo para os braços do Senhor. É simples. É porque tem gente que diz, rapaz, mas como é que eu vou conseguir? A minha vida está tão embaraçada. Você não vai conseguir nunca. Você se entrega a Jesus, ele entra na tua vida e ele começa a organizar a tua vida. Às vezes é assim, pá! E às vezes é gradativo. E você precisa ter paciência e buscar realmente esse caminho do Senhor com perseverança. Eu queria ter pelo menos mais uma meia hora aqui, mas o tempo está acabando. Quero orar com você agora e atender pelo menos um dos pedidos que colocaram aqui e enfim, terminar a nossa programação. Você que está nos ouvindo pela GT FM, Nova Aliança FM, Sucesso FM, fique firme aí que nós vamos orar por você agora. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque essa é uma tremenda oportunidade que o Senhor nos dá. Eu oro por cada ouvinte. Eu sei que tem pessoas que podem ter se irritado com o que eu falei hoje. Mas assim como eu amava ouvir a Tua palavra antes de me converter, e cada palavra fazia diferença para a minha vida, eu sei que tem muita gente que me escutou ou me assistiu e que estão sendo ministrados e ensinados por essa palavra. Eu peço que o Senhor faça com que essa palavra não morra no coração de ninguém, mas que gere fruto e que o resultado seja conversão de pessoas que não são crentes ainda e transformação, edificação, fortalecimento daqueles que já estão no caminho, mas que ainda não tomaram uma postura como o Senhor quer. Que essa palavra gere transformação e avivamento em cada coração. E que assim o Senhor também cure e liberte a todos que necessitam de um milagre. Em o nome de Jesus, amém, amém, e louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus.